Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias interessantes. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar com uma mulher que ela tem um diferencial na questão de que ela deixou aí a parte para trabalho profissional como executiva para se tornar mãe atípica, se dedicar nessa área. É a Fabiana Leite, quem conversa conosco, mais conhecida como Fabi Fabulosa. Posso te chamar já de Fabi Fabulosa? Seja bem-vinda. Pode também, Mara. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda ao nosso Conversa Diária. Aqui eu costumo dizer que é um bate-papo entre amigas e queremos muito entender como que é esse processo de deixar a área, né, como executiva de sucesso para se dedicar à família como mãe atípica e também ser exemplo para outras, ensinar outras mulheres. Mas antes de entrarmos mais nesse assunto, eu gostaria de conhecer primeiro a sua infância, quem é Fabiana Leite, trazer mais informações até chegar como mãe aí de 2 filhos e lógico que tem os do coração também. Conta pra gente. Isso. Olha, primeiramente é um prazer estar aqui, né, por esse convite e assim abençoado. Tenho acompanhado a evolução da Diário do Brasil, né, que realmente então, assim, estou muito feliz, porque realmente é um conhecimento, uma comunicação que atua aí, né, em todas as casas, as famílias. E, bom, a Fabiana Leite, bauruense, né, nasci na cidade de Jaú, mas acabei me tornando bauruense, né, só nasci lá. Minha mãe foi passar o Natal, estourou a bolsa, nasci. Então, nasci no dia 26 de dezembro. Que já eram depois da meia-noite. E a Fabi sempre teve um sonho de ser jornalista, então, assim, para mim, toda essa coisa aqui, né, foram anos aí fazendo faculdade, fiz USC, e sempre tive um sonho de crescer na carreira, né, sempre nessa área de vendas, de marketing, atuei como promotora de vendas, fiz curso de comissária de bordo. Então, achei que eu ia ser também uma comissária de bordo. Trabalhei em várias frentes, assim, de TVs locais, com alguns projetos também, na rádio, fazendo estágio, né, na época que eu fazia o jornalismo. Só que sempre a questão financeira pesou mais. Então, desculpa, Mara. Quando chegou a oportunidade de atuar dentro de uma multinacional, eu tinha que estar fazendo uma faculdade que não fosse jornalismo, porque não tinha como fazer estágio. Não era autorizado estágio, né, na área de jornalismo. Nunca foi autorizado pelo sindicato. Então, eu tinha dificuldade de estagiar dentro do jornalismo. E aí foi onde apareceu uma oportunidade numa empresa multinacional e eu mudei o meu curso, então, para marketing. E aí foi onde eu comecei a fazer a carreira. Foram praticamente 17, 18 anos atuando na indústria farmacêutica, né, como propagandista. Então, eu visitava vários médicos, consultório, viajava muito. E, assim, eu sempre tive um sonho de crescer, né, dentro de uma empresa multinacional, conhecida aí mundialmente. E aí eu falo que eu encerrei a minha carreira, na verdade, com esse sonho de chegar, né, numa gerência, de estar lá vivendo na Avenida Paulista, naqueles prédios, naquelas reuniões, aquela coisa, acho que eu falo que a gente sonha muito com isso, com um poder ali de poder crescer, mas aí quando você chega, você fala, nossa, mas é isso. E você estava com quantos anos nessa? Eu estava com 41. 41? Não, desculpa. Não, 41 não. De 38 para 39 anos. Já foi isso. Já. Então, eu falo assim que... E aí eu vi que realmente tudo tem um preço, né? E aí a gente corre muito atrás de um sonho, e quando você chega... Eu falo que existem 2 montanhas na nossa vida. A primeira montanha da vida, que aí você chega lá no topo, você fala, nossa, mas era isso. E aí você quer depois ir para outra, que é o ressignificar, que aí, na verdade, ficam somente aquilo que importa.
Eu falo na segunda. Então, a minha segunda montanha hoje, realmente eu tenho buscado o que realmente importa. E nesse processo você constituiu família, Isso. teve filhos. Isso. E com uma diferença aí de 17 anos, né, de um para o outro. Fale um pouquinho sobre essa parte como mãe, inclusive como mãe atípica. Explica para quem está nos acompanhando o que seria uma mãe atípica. Uhum. O autismo, né, ele entrou, posso falar um pouquinho disso? Claro, o autismo porque está interligado, está interligado, né? Exatamente. Ele entrou na minha vida num momento em que eu estava dando início a essa segunda montanha, que era um projeto pessoal, que era uma marca própria, né, de roupas. Então, assim, quando ele chegou, eu banalizei, para falar assim bem, eu falei, mas eu acho que não é. Ele é muito pequeno ainda, vai passar, né? Porque te dá aquele baque. Hoje as pessoas não sabem exatamente o que é o autismo. Então você vê uma criança tão perfeita, você fala, não, ele não tem isso. Quantos anos você teve essa dúvida? Ele tinha? Quantos meses? Ele tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ele já tinha feito o aniversário, ele já estava andando. Só que, Mara, é muito triste falar disso, porque o meu filho fazia tudo. Ele tinha contato visual, de olhar nos olhos, ele atendia ao chamado, quando chamava ele comia. E aí o que acontece? Existe, hoje eu entendo, porque eu estudo muito, eu busco muito, né? E chama poda neural, né? É uma poda que a criança tem durante o desenvolvimento de alguns neurônios importantes. Então, assim... Pode acontecer em qualquer fase. Exatamente. E aí ele começou a perder essas habilidades e um dia a gente levou, né? Um dia não, a gente levou inúmeros médicos e todo mundo achava que era normal. Porque eu falava, olha, ele deita... Os próprios profissionais da área da saúde, a princípio, estavam achando que era normal, é isso? Uhum. Por quê? Falava, é da idade, eles acabam trocando um pouco do que eles gostam. Só que ele deitava e ele ficava com a barriga no chão, assim, balançando. E ficava horas naquele movimento. E aí a médica falava, ele tá se descobrindo, sabe? E aí, como ele tinha muitos episódios gastrointestinais, eu levei numa médica, e aí ela falou para mim. Ela foi fazendo perguntas para mim, aí ela falou, olha, eu acabei de aplicar um questionário em você e deu uma pontuação acima tanto, precisa de um rastreamento pro autismo. Aí eu bloqueei, assim, eu fiquei... Foi difícil entender esse processo? Foi e aceitar difícil. Também o processo? É um processo de aceitação? Existe, porque muitas mães vivem o luto, né? A gente vive o luto do diagnóstico, de saber. Aí você não quer contar para ninguém. No entanto, que eu não contava para ninguém. Demorou muito para isso acontecer. Quando você diz demorou muito, posso pensar em anos ou meses? Pode pensar em anos. Porque assim, quando a criança é pequena, você camufla no sentido, tá desenvolvendo. Você mente para você mesmo. Isso foi uma característica minha. E eu converso com algumas mães que também, né? Até hoje, tem várias assim que não aceitam. E aí as pessoas perguntavam, eu falava, ainda está investigando. Mas ele ainda não fala, mas ele está em investigação. Então era muito mais fácil eu falar que estava em investigação do que ele já tinha o diagnóstico. E você já sabia do diagnóstico? Eu já sabia do diagnóstico. E mesmo assim, eu não me envolvi no tratamento. Eu levava porque tinha que levar, entendeu? Mas aquilo não tinha absorvido. Não tinha. E ele já estava mais ou menos com quantos anos? Porque hoje ele tem 6 anos. Hoje ele tem 6. Ele estava com 2. Eu comecei a ir na Sorri, levava ele na Sorri. Então, aí elas vinham, falavam. E aí, quando veio, já veio com o nível 3, que é um nível mais avançado. E como que é as reações do nível 3, para quem nos acompanha entender? Por que veio já o diagnóstico com o nível 3? Por ele ser não verbal. Por ele não falar o mínimo de palavras dentro da faixa etária dele, entendeu? Então, tanto de balbuciar, quanto de usar o dedo para apontar, né? Hoje as crianças estão falando cada dia mais cedo, então assim, só que aí eu te pergunto, né? Eu falo, mas sempre foi assim? Não, não foi. Ele chegou a falar essas primeiras palavrinhas, mamã, papá, e de repente
Ele comia todas as comidas, hoje ele não come nenhuma. Meu filho não come arroz, não come feijão, não come nada. Eu tenho que mandar ele para a escola sem comida. Bem seletivo. Bem seletivo. E aí, qual que é o tipo de alimentação, por exemplo, dele? Ele é muito frutífero, graças a Deus. Eu falo que na gestação eu consumi muito, né? Então eu acredito que tem essa característica muito predominante. Ele come muito morango, tipo 2 cumbucas de morango é o almoço dele. Uva, abacaxi, melancia. Só que a carne que a gente consegue incluir para ele é um espetinho de kafta, hoje com queijo dentro. Mas mesmo assim, ele tem que ser de um determinado lugar para comprar. Se você for fazer, já não é a mesma coisa. Olha só que interessante. Até nos bastidores, voltando um pouquinho sobre essa questão da linguagem, né, de não verbal, você estava mencionando que ele tem se comunicado por meio de teclados. Isso, é uma forma de se comunicar. Sim. E uma outra pergunta também que eu quero já incluir nessa, né, para você responder para a gente. Você acha que a sociedade está preparada para receber as crianças, as pessoas que são autistas, por exemplo, as pessoas atípicas? Não. Bom, em relação à comunicação do Lorenzo, toda criança tem uma voz dentro dela. Então, as pessoas, as famílias precisam entender formas dessa criança se expressar. Hoje, o não verbal, para mim, assim, tem vários níveis e eu falo que ainda tem várias famílias que elas próprias impedem esse acesso da comunicação para o filho, porque eu não imaginava que meu filho tinha uma voz. Ele não verbaliza de pronunciar, mas através do tablet, que é o CAA, que é uma comunicação alternativa aumentativa, que é o CA, que é usado, pode ser no celular, no tablet, que são criptogramas, né, com ali lugares, objetos, alimentos, e aí eles vão apontando. Então, como as crianças estão muito tecnológicas hoje, o Lorenzo, ele vai lá, então eu quero comer batata. Aí eu fui outro dia, dar mamadeira para ele. Ele não quis, mas eu não perguntei para ele se ele queria mamadeira. Aí eu peguei e dei o tablet. Então, assim, chega a ser emocionante, porque ele queria, naquele momento, que eu colocasse a rede para ele. Ele não queria comer. Ele estava chorando. Então, todos os estereotipias que as crianças têm de se bater, ou um nervoso, com a não fala, é porque eles não conseguem se expressar. Eles sabem o que eles querem, mas não conseguem se expressar. É muito importante que a família se prepare. Eu perguntei sobre a sociedade, se você acha que ela está preparada para também atender as pessoas atípicas. Gostaria que você respondesse para a gente. E, lógico, eu tenho aí um tempinho ainda, mas logo nós vamos para um intervalo. Tá bom. Mas eu acho que essa eu falo que hoje esse é uma das causas que Deus tem colocado no meu coração, eu falo, de uma forma de o que eu posso fazer para ser realmente um apoio para a sociedade, não ficar esperando somente do governo, das ONGs, dos projetos, para que eu possa auxiliar, porque a sociedade não está pronta. Nós não nascemos sabendo, né, o que é o autismo. E quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa é a gente se afastar porque a gente não entende. Então, eu vejo que ainda existem muitas questões que as pessoas falam de preconceito, mas não chega a ser preconceito, é porque não sabem lidar, né? Então, tanto comércios, escolas, profissionais. Então, realmente a sociedade precisa ser educada, né? Receber informação. Existem milhares de famílias excluídas, trancafiadas, porque não tem espaço, não tem, né? Quando você fala de famílias excluídas, trancafiadas, é a própria família que se exclui também com medo de ser atacada por essa sociedade? Seria isso? Na verdade, elas se excluem porque elas já sabem que eu, por exemplo, não é nem pelo meu filho, é por mim. Eu tenho traumas. Então, nós criamos bloqueios. A mãe, a família já sabe que se sair, eu vou lá, não vai ter um ambiente acolhedor, não vai ter um espaço sem barulho,
eu não vou poder pedir determinado alimento porque meu filho não come, porque as pessoas já... Ai, aqui não faz isso. Ai, aqui não tem isso. Então, é muito mais fácil as pessoas criarem esses rótulos, aqui a gente não faz, aqui a gente não tem, do que tentar entender que nós estamos caminhando para uma sociedade que a cada 31 crianças nascidas, uma vai se tornar autista. Então, assim, amanhã os filhos dos meus filhos... Então, não é mais para fazer bonito, é necessário, né? O cadeirante, por exemplo, hoje existem várias leis, né, que garantem acessibilidade. Então, deve existir também essa acessibilidade para as famílias atípicas. Fabi, o nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tá bom. E você, está gostando do nosso bate-papo? Não saia daí, voltamos já. E voltamos com Conversa Diária, falando com Fabiana Leite, mais conhecida como Fabi a Fabulosa. Isso mesmo. Nós fomos para o intervalo. Uma coisa que você estava falando aqui nos bastidores, autismo não é uma sentença. Exato. Não é uma sentença. Nem para a família, nem para a mãe e nem para os nossos filhos, né? Porque essa sentença vem muito de como a família vai olhar para isso. Você também trouxe uma informação que acho que é muito importante compartilhar e enfatizar. Você não vai em lugares de festas infantis, por exemplo, justamente porque não há um ambiente adequado para receber as crianças, no caso, o seu filho que tem autismo e tantas outras. Isso. Então, volto naquela pergunta. A sociedade está preparada para incluir, né, as crianças, as pessoas autistas? E o que você tem feito para contribuir também com a sociedade para fazer diferente? Porque hoje você vivencia a experiência. Exato. É aquilo que eu falei, Mara. A sociedade não está preparada por falta de conhecimento. Eu vejo que quando as pessoas sabem, elas querem, assim, haver um movimento ali, ou às vezes quer chegar, abraçar o seu filho, e não é isso, né? São pequenas modificações para realmente se tornar inclusivo, saber o que é. E então eu falo, eu não vou mudar o mundo, né? Mas eu posso contribuir de alguma forma. Então, e você tem projetos. Tem. Então compartilha conosco. Nós vamos entrar na questão da mãe atípica. Como que você contribui com essas mães, né, dentro desse seu projeto? Porque a Fabi Fabulosa, ela vem de uma marca de roupa. Isso. Vem de que você deixa aí de lado essa questão mais empresarial, Sim. embora você continue trabalhando, mas dá um foco voltado mais para a questão de ajudar a sociedade e as mães atípicas. Tudo começou quando as mães vinham e perguntavam para mim, você trabalha do quê? Aí eu falava, eu tenho uma marca de roupa. Nossa, mas você tem loja? Não, hoje ela é 100% online. Nossa, mas eu gostaria tanto de trabalhar online, mas eu não tenho essa expertise para empreender. E eu falei, mas hoje o digital te dá inúmeras possibilidades. Você não precisa exatamente empreender. Você pode representar empresas, você pode prestar serviços. E aí eu comecei a tentar entender um pouco mais dessas possibilidades para ajudar. Porque ela não podia criar uma marca de roupa da noite para o dia. Mas se eu tivesse conhecimento para poder falar... E aí foi aonde eu criei, né, o primeiro Empresas Contratam Mães no Digital, 100% home office. E foi um sucesso no Brasil todo, com 230 alunas, inicialmente num projeto ali de 3 meses, mas por forma de e-book, né, e elas se conectavam através, né, desse produto e algumas começaram a buscar mentorias também. Então, eu falava, o autismo não é uma sentença para o final dos nossos sonhos. Porque a gente tem sonho. Antes do autismo chegar, tinha outros sonhos também. Então, quando chega, muitas mães se veem em quadro de depressão, saem do trabalho, porque a nossa carga de terapia, de acompanhamento, é muito. Todos os dias. As cargas são extensas, então leva daqui, vai para lá. Então, muitas mães acabam abrindo mão e
E as empresas ainda não têm esse olhar da inclusão. Poucas empresas hoje permitem, somente as concursadas, uma carga horária menor, né? Então, foi aonde eu comecei a criar possibilidades delas empreenderem ou se conectarem com trabalhos no digital. Conheci mães no Brasil todo que, assim, se conectaram comigo, com a minha história, e viraram amigas. E eu falei, existe um futuro para nós, né? Então, existe um futuro. Então, assim, primeiro de tudo, a fé e a permanência de continuar. Então, você falou da fé. A fé também é importante para auxiliar diante das questões, com certeza. né? Você trouxe para mim também, né? Por isso que eu estou pontuando. Porque tem que unir a espiritualidade, o conhecimento e a aceitação. E a aceitação. Como que você trabalha junto com essas mães que te procuram, né, pedindo ajuda? Porque você tem a experiência. E como que você compartilha para que elas também saiam desse quadrado, dessa caixinha ainda que estão, para que elas desabrochem mesmo, novamente, vamos dizer assim, e também saibam lidar com seus filhos. Eu falo que é difícil, as pessoas falam, você é uma escolhida, né, para esse legado aqui na Terra, mas a gente é escolhida de uma forma realmente em diversos fatores. Eu falo para a mãe, você é escolhida para propagar a sua determinação, a sua permanência em continuar. Então, primeiro você tem que ter um encontro com você, porque você ainda está vivo, você existe ali. E esse querer, muitas mães que cruzaram o meu caminho não quiseram, né? E ficar ali ainda naquele quadrante de é isso aqui. Então, dentro disso, Mari, eu falo que... Sofre todo mundo nesse caso. Sofre a família, sofre a criança ou a pessoa, sofre porque a pessoa se torna... Ela se exclui da própria sociedade. Se torna refém do diagnóstico. Porque às vezes você tem meios, você recebe uma pensão, você tem... Mas e quem não tem? Eu sempre fui sozinha, sempre o autismo chegou na minha vida, eu estava me divorciando. Então, eu sempre mantive os meus filhos sozinha e eu tinha que viver do digital, porque eu tinha aberto mão de toda a minha carreira executiva. Então, quando elas olhavam, eu falava, mas como você consegue? Então, eu falo, precisa haver esse encontro, precisa querer sair dessa depressão, dessa anulação. Né, e buscar essas possibilidades. Eu falo do digital porque o digital, eu estou aqui ao mesmo tempo estou conectada e os meus negócios continuam acontecendo. Pode-se dizer que é Lourenço, né? Com o nascimento do Lourenço, você teve os desafios, mas se transformou como ser humano? Sim. Uma mulher que eu nem sabia que existia, eu falo. Eu realmente me encontrei com uma mulher que eu não sabia que existia. Porque esse buscar, esse querer ir além e não ficar esperando o médico te falar o que você tem que fazer, o terapeuta, é o desenvolvimento em casa, é o estudo. Porque hoje muitas mães vêm me procurar para saber qual é o tratamento, o que eu faço com o Lourenço. Os médicos, eu chego com tudo que eu quero fazer, tudo que eu li. Né? E para você, como que é viver numa sociedade ainda que não inclui? Qual é o maior desafio? O maior desafio é você ter que ficar se explicando a todo momento. O não inclui é você ter que explicar porque seu filho não fala, é explicar porque ele se jogou no chão e ele tá chorando e todo mundo tá te olhando e você não fez nada, entendeu? Então, se as pessoas sabem que pode existir uma possibilidade dele ser um autista e já saber, né, o comportamento, isso já é inclusão. Mas as pessoas olham feio, as pessoas não te dão acesso, os locais não estão preparados, né? E aí quando vem um convite, que eu te falei, para ir a uma festa, para ir a um evento, a primeira coisa da mãe é, eu não vou. Ou com quem eu vou deixar essa criança, né? Só que numa faixa etária que ele está, né,
de estar em contato com outras crianças. Nós temos cada vez menos opções. Ô, Fabi, você também tem um projeto. Isso. Compartilha conosco aí. Isso. Tu és bem-vindo, isso mesmo? Isso. Tu és bem-vindo aqui. Vem de um versículo, né, bíblico que fala: tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Então, vinde a mim todos os que estão cansados. Jesus recebeu a gente, né? Não teve discriminação, distinção. Então, se a gente olhar, né, para como ele via todos de uma forma igual, hoje a nossa maior luta é sobre isso. Porque você pode ter um espectro, eu também viver num espectro, mas eu não aparentar, porque o autismo não tem cara também. Mas algumas disfuncionalidades acabam predominantes ali perante a sociedade, que é um caso de ser não verbal, um caso de bater com a mão na cabeça, né? Às vezes meu filho faz isso, eu não posso trocar o caminho, eu tenho que passar pelo mesmo caminho. Então, principalmente para estabelecimentos comerciais, chega no final de semana, eu quero ir num restaurante, uma comida, mas aí eu só vou sem o meu filho, eu quero que ele desfrute disso também. Então eu sempre busco lugares que tem natureza, que tem esse acolhimento, só que chega no lugar, as pessoas ainda não sabem. Então, aí eu falo, olha, você podia fazer isso. Então eu me vejo treinando, no caso, assim, uma inclusora a todo momento, em todos os lugares que eu vou. Então, esse projeto, né, Tu És Bem-vindo Aqui, ele vem de acordo realmente a um processo ali, nem de treinamento, de uma palestra sobre como incluir, de como eles serem bem-vindos aqui, sabendo que o comércio hoje depende dessas famílias e que inúmeras famílias ainda não frequentam, não trazem ali rentabilidade para esses estabelecimentos porque eles não estão preparados. Você tem também algum momento marcante para compartilhar conosco? Essas mulheres que você hoje ajuda Brasil afora, né? Por meio do seu próprio exemplo. Você lembra, se recorda para compartilhar conosco? Pode ser 1 ou 2 exemplos aí que é importante para que outras pessoas também possam se identificar e falar, não, é possível mudar. Então, sim. O que mais, Mara, me surpreendeu é que dentro desse projeto de mães atípicas, vieram mães não atípicas. Vieram mães típicas. Porque o atípico, né, envolve ali as questões, cada uma mas existem mães que têm outros tipos de problemas, né, no caso, assim, que o filho vivencia outras coisas ou que ela realmente quer ter aquele momento mais próximo do filho e quer poder ter uma permanência, um trabalho digital, que ela possa ter mais momentos em casa, de acompanhar. Então, assim, eu me surpreendi, porque eu conheci mulheres que se espelharam com a minha carreira forte, que ainda não tiveram o diagnóstico, mas que estão investigando, que aí eu já não sei se realmente, né? E alguns exemplos de uma mãe que chegou e falou, olha, eu estava passando, eu vi você, e assim, você me tirou de um quadro de depressão. Ela falou, então eu não via mais expectativas, e a minha primeira monetização, meu primeiro rendimento, eu fui levar meu filho para tomar um sorvete, eu fui fazer minhas unhas, porque eu não tinha. Então isso para mim, porque por menor que seja, né, para ela foi o dinheiro dela, que ela estava ganhando com o trabalho dela, que ela conseguiu fazer no momento que o filho dela estava dormindo, que estava na escola. E aí ela acabou sendo uma multiplicadora também dos meus cursos. Então foi uma pessoa que eu conheci ali através do digital, assim, aí você vê, né? Você fala, é tão importante você ser uma influenciadora de uma forma positiva. E como que é para você, aproveitando esse gancho, né, de ser influenciadora? Porque até então você viveu, a princípio, quando recebe o diagnóstico, se assusta, e agora você é uma pessoa que inspira outras pessoas. Como que é para você, né, estar nesse cenário? Olha, eu nem gosto de falar essa palavra influenciadora, porque eu acabo não tendo muitos bloqueios ali para falar. Eu falo o que eu realmente vivencio. Então, ninguém me influencia nada. Se eu falo de uma medicação, eu falo de um exame,
eu brigo lá, eu falo, olha, os nossos direitos, porque é uma briga com convênio, é uma briga com terapia, é uma briga com tudo, a gente tem que estar sempre em alerta. E eu até tenho um bloco dentro do meu Instagram que eu chamo de As Mães Trator, porque a gente tem que estar ativada ali a todo momento o trator para passar por buraco, por barranco, para plantar, para colher. Então, assim, as mães trator têm que estar ativadas a todo momento. Para acessarem, então, qual que é o Instagram, a página? O Instagram é Carreira Atípica, Fabi Leite, Fabiana Leite. Desculpa, não é Atípica Carreira. De novo, só para não confundir? É @Atípica Carreira, Fabi Leite. Aí você já consegue, ali a pessoa consegue se comunicar com você, acompanhar o que você... Isso, então hoje acabo contando um pouco dos bastidores das terapias, das vivências, dos estudos e essas possibilidades. Perfeito, até para a gente estar chegando aí ao final, que um bom papo com muita informação, importante inclusive, para que possamos aprender. Acho que todos nós temos que aprender. Muito mais do que falar que vamos incluir eles na nossa rotina, na nossa vivência. Ao contrário, nós temos que aprender com eles. Exatamente. Como você mesmo mencionou, você foi transformada a partir do momento que o seu filho nasceu. Teve que ter essa mudança. Isso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Fique à vontade para falar o que está no coração. Nossa, me pegou de surpresa agora. São tantas as mensagens que eu poderia deixar aqui, mas falando para o universo de famílias, é ali, né? Para você. Como preferir. Para o universo de famílias é que o autismo não é uma sentença, né? Qualquer tipo de diferença que seu filho apresentar, ame ele da mesma forma, né? E assim, seja realmente um multiplicador. Não deixe as pessoas banalizarem, porque as pessoas às vezes são taxadas por preconceito, mas elas não sabem. Então, assim, no caso do autismo, seja um multiplicador dessa bandeira, né, dessa defesa, e não desistir realmente aí dos seus sonhos, dos seus projetos, seja qual for, né, aquilo que querem colocar como sentença na sua vida, né? Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Muito obrigada, Mara. Desejo para você sucesso, tudo de melhor, que você continue multiplicando toda a sua vivência e trazendo e fazendo a diferença para as pessoas também, para todos nós. Amém. Muito obrigada, viu? E aí, você gostou desse bate-papo? Para mim foi transformador. Espero que para você também. Aqui eu vou deixando meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.